Quando Mariana Costa, 30 anos, sentada naquela mesa do restaurante elegante de Lisboa, com sua blusa branca que apenas ocultava as primeiras curvas da gravidez, escutou a voz de seu ex-namorado Tiago Silva ressoar às suas costas com aquele tom desprezível, enquanto dizia em voz alta, na frente de todos os presentes, que ela tinha engordado e que se tinha deixado desde que ele a tinha largado, quando viu seu sorriso zombeteiro enquanto se inclinava em direção a ela para humilhá-la ainda mais. Sussurrando que nenhum homem a iria querer jamais assim, quando sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos enquanto tentava manter a dignidade diante de quem tinha sido a pessoa que mais amava no mundo, Mariana não podia saber que o homem de pé atrás deles, que tinha presenciado toda a cena com uma expressão cada vez mais dura, era João Almeida, o herdeiro de uma das famílias mais ricas de Portugal. Não podia saber que aquele homem com quem tinha passado uma noite 3 meses antes, pensando que era só um desconhecido encantador, era na realidade o pai do bebê que carregava em seu ventre. Não podia saber que aquela noite de humilhação pública seria o começo de uma história que mudaria para sempre sua vida e mostraria a todos, especialmente a Tiago, que o destino tem sua própria maneira de equilibrar as coisas. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Mariana tinha escolhido aquele restaurante porque era um dos mais elegantes de Lisboa, porque queria provar a si mesma que podia seguir em frente, que podia reconstruir sua vida depois que Tiago a tinha deixado 8 meses antes com uma ligação de 7 minutos. 8 meses antes, Tiago Silva tinha dito que já não a amava, que tinha se cansado dela, que tinha encontrado alguém mais interessante, alguém mais magra, mais bonita, mais jovem. Suas palavras tinham sido facas que se cravaram no coração de Mariana, deixando-a destroçada no chão do apartamento que compartilhavam. Tinham estado juntos 6 anos. 6 anos nos quais Mariana tinha dado tudo, seu tempo, seu amor, seus sonhos. Tinha renunciado a oportunidades de trabalho para estar perto dele. Tinha perdido amizades porque ele era ciumento. Tinha moldado sua vida ao redor das necessidades dele, e ele tinha lhe pagado com uma ligação de 7 minutos. Mariana tinha passado os primeiros 2 meses chorando. Tinha perdido peso, tinha perdido o sono, tinha perdido a vontade de viver. Todos lhe diziam que tinha que reagir, que Tiago não merecia suas lágrimas, que era um homem superficial, que só pensava em si mesmo, mas ela não conseguia parar de amá-lo. Então, 3 meses antes, tinha acontecido algo que mudou tudo. Era uma noite como tantas outras. Mariana tinha saído com suas amigas, que praticamente a tinham arrastado para fora de casa, insistindo que ela precisava voltar a viver. Tinham terminado num local exclusivo no bairro Alto, um desses lugares onde Mariana nunca teria ido sozinha porque não podia pagar, e foi lá que o conheceu. Não sabia seu nome, não sabia quem era, só sabia que era o homem mais fascinante que tinha visto em sua vida. Alto, com cabelo escuro e uns olhos que pareciam ver através dela. Ele a tinha observado de longe a noite toda. Depois se aproximou e conversaram durante horas. Ele não tinha contado muito sobre si mesmo. Tinha dito que se chamava João, que era de Lisboa, que aquela noite precisava desligar de tudo. Ela tinha contado sobre sua vida, sobre seu trabalho como professora, sobre seu coração partido. Ele a tinha escutado sem julgar. Terminaram juntos num hotel, uma noite de paixão que Mariana nunca esqueceria. Pela manhã ele tinha desaparecido, deixando apenas um bilhete que dizia que aquela noite tinha sido especial e que esperava que ela encontrasse a felicidade que merecia. Mariana não tinha tentado localizá-lo. Tinha pensado que tinha sido um presente do destino, um parêntese de beleza no meio da dor. Não esperava vê-lo nunca mais. Depois, 2 semanas mais tarde, descobriu que estava grávida. O teste de gravidez a deixou em choque. 30 anos, solteira, um trabalho de professora que mal lhe permitia pagar o aluguel.
e um bebê a caminho de um homem de quem não conhecia nem o sobrenome. Pensou muito no que fazer, mas quando viu a primeira ecografia, quando escutou aquele pequeno coração bater, compreendeu que não podia fazer outra coisa senão ficar com aquele bebê. Era um pedaço daquela noite mágica, um sinal de que a vida ainda podia surpreendê-la. Não tinha contado a ninguém, ainda não. Queria esperar, queria ter certeza, queria encontrar a maneira correta de enfrentar o que a esperava. E assim chegou àquela noite. 3 meses de gravidez que mal começavam a aparecer, um jantar com as amigas para celebrar seu novo começo e o azar de se encontrar no mesmo restaurante que seu ex. Tiago a viu logo e, em vez de ignorá-la, como teria feito qualquer pessoa civilizada, decidiu se aproximar. Mariana o viu chegar e sentiu o coração acelerar, não porque ainda o amava, percebeu com surpresa, mas porque tinha medo. Medo do que ele diria, medo de como a faria sentir. Tiago parou na frente de sua mesa com aquele sorriso que uma vez fazia seu coração bater e que agora só lhe dava náuseas. Suas amigas tinham se calado olhando-o com ódio. Ele a olhou de cima a baixo e seu sorriso se alargou numa careta de desprezo. Comentou em voz alta, alto o suficiente para que as mesas próximas pudessem ouvir que ela tinha se deixado bastante. Disse que evidentemente ainda estava chorando por ele, que estava comendo seus sentimentos. Mariana sentiu o sangue subir ao seu rosto, não pela vergonha, mas pela raiva. Como ele se atrevia? Como se atrevia a humilhá-la assim na frente de todos? Mas não teve tempo de responder porque Tiago se inclinou em sua direção, aproximando seu rosto do dela com uma expressão de falsa compaixão. Sussurrou, mais alto o suficiente para que as amigas pudessem ouvir, que nenhum homem a iria querer jamais assim, que deveria agradecer os anos que ele tinha dedicado a ela, porque claramente era o máximo a que podia aspirar. Mariana sentiu as lágrimas picarem nos olhos. Não queria chorar. Não na frente dele, mas as palavras doíam. Doíam porque uma parte dela, essa parte que Tiago tinha demolido sistematicamente durante o relacionamento, ainda acreditava nelas. Foi nesse momento que reparou no homem de pé atrás de Tiago. João Almeida tinha entrado naquele restaurante para um jantar de negócios. Era o herdeiro da Almeida Enterprises, uma das maiores empresas portuguesas, e aquela noite devia se reunir com alguns investidores estrangeiros. Mas os investidores podiam esperar, porque o que estava vendo na frente de seus olhos requeria sua atenção imediata. Tinha-a reconhecido imediatamente. Como poderia não reconhecê-la? Tinha passado 3 meses procurando-a, 3 meses pensando nela, 3 meses se perguntando por que não a tinha detido aquela manhã, por que não tinha pedido o número, por que tinha sido tão estúpido de deixá-la ir. Aquela noite com ela tinha sido diferente de todas as outras. Não tinha sido só sexo, tinha sido algo mais profundo, uma conexão que nunca tinha sentido com nenhuma outra mulher. E quando tinha acordado na manhã seguinte e a tinha visto dormir ao seu lado, tinha sentido algo que não podia explicar. Mas então tinha recebido uma ligação urgente, uma emergência na empresa que requeria sua presença imediata. Tinha que sair correndo, deixando apenas aquele bilhete estúpido que não dizia nada do que teria querido dizer. Tinha tentado localizá-la, mas não sabia nem seu sobrenome. Só sabia que se chamava Mariana, que era professora, que tinha o sorriso mais bonito que tinha visto em sua vida. Não era suficiente para encontrá-la numa cidade com quase 3 milhões de habitantes. E agora estava ali na frente dele, e um homem a estava humilhando publicamente. João sentiu o sangue ferver nas suas veias. Quem era esse idiota? Como se atrevia a falar assim com uma mulher, e especialmente com aquela mulher? Escutou cada palavra, cada insulto, cada comentário depreciativo. Viu Mariana baixar o olhar, viu as lágrimas que tentava conter, viu suas amigas que não sabiam como reagir. E quando o homem se inclinou para sussurrar algo que a fez empalidecer,
João decidiu que já tinha visto o suficiente. Se aproximou com passo decidido, a mandíbula apertada e o olhar duro. Parou logo atrás do homem que estava atormentando Mariana. E quando falou, sua voz era fria como gelo. Perguntou se havia algum problema. O homem se virou incomodado pela interrupção, mas quando viu quem estava na frente dele, sua expressão mudou. João Almeida era um dos homens mais reconhecíveis de Portugal. Seu rosto aparecia regularmente nos jornais econômicos e nas revistas do coração. Tiago gaguejou algo, de repente muito menos seguro de si mesmo. Disse que era um assunto privado, que não lhe dizia respeito. João deu um passo à frente, obrigando Tiago a recuar. Disse-lhe que quando um homem insultava uma mulher em público, se convertia num assunto que dizia respeito a qualquer um que tivesse um mínimo de decência. Tiago tentou replicar, dizer que aquela era sua ex-namorada e que podia dizer o que quisesse, mas João o interrompeu. Disse-lhe que aquela mulher estava com ele e que se dissesse uma palavra a mais, se asseguraria pessoalmente de que sua carreira, fosse qual fosse, terminaria antes que acabasse a noite. Tiago empalideceu. Todos no restaurante estavam olhando. Todos tinham reconhecido João Almeida. O humilhador tinha se convertido no humilhado. Sem dizer outra palavra, Tiago se virou e foi embora praticamente correndo. João se virou para Mariana e, quando seus olhos se encontraram, viu que ela o tinha reconhecido. Viu o choque em seu rosto, a confusão e algo mais que não pôde decifrar. Perguntou se ela estava bem. Mariana não pôde responder. Muitas emoções, muitos pensamentos. O homem com quem tinha passado aquela noite 3 meses antes, o homem cujo filho carregava em seu ventre, era João Almeida, um dos homens mais ricos de Portugal. João se sentou à mesa com Mariana e suas amigas, ignorando completamente os investidores que o esperavam do outro lado do restaurante. Não se importava com os negócios, não naquele momento. O único que lhe importava era a mulher que tinha na frente. As amigas de Mariana, depois de se recuperarem do choque, tinham encontrado uma desculpa para ir embora, deixando-os sozinhos. Mariana suspeitava que queriam dar a oportunidade de falar com aquele homem fascinante que acabava de vir em seu resgate. Se soubessem, ficaram em silêncio durante um longo momento se olhando. João procurava as palavras adequadas. Mariana procurava a coragem para dizer o que tinha que dizer. Foi ele quem falou primeiro. Disse que a tinha procurado durante 3 meses. Tinha tentado encontrá-la. Tinha contratado investigadores particulares, tinha rastreado as redes sociais, tinha feito tudo o que lhe ocorria, mas era como se ela tivesse se esfumado. Mariana o olhou surpresa. Não esperava isso. Tinha pensado que para ele tinha sido só uma noite, nada mais. Pelo contrário, ele a tinha procurado. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Perguntou por que ele tinha ido embora aquela manhã. João baixou o olhar pela primeira vez desde que tinham se sentado. Falou sobre a ligação, sobre a emergência. Disse que tinha se arrependido cada dia de não tê-la acordado, de não ter pedido o número, de não ter feito as coisas da maneira correta. Mariana sentiu algo derreter dentro dela. Talvez fosse o alívio de saber que não tinha sido só uma aventura. Talvez fosse a consciência de que o que tinha sentido aquela noite era real. Ou talvez fossem só os hormônios da gravidez que a faziam emotiva. Sabia que tinha que dizer a ele. Tinha que falar sobre o bebê. Mas como se dizia algo assim? Como se dizia a um homem que acabava de descobrir que era multimilionário, que o tinha deixado grávida depois de uma noite juntos? João deve ter notado algo no olhar dela, porque perguntou o que estava acontecendo. Disse que podia ver que havia algo que a preocupava, algo que não estava contando. Mariana respirou fundo. Não havia maneira de dizer, senão dizendo. Disse que estava grávida de 3 meses e que o bebê era dele. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Mariana viu as emoções passarem pelo rosto de João. Choque, confusão, incredulidade e depois algo mais.
algo que parecia quase alegria. Ele perguntou se ela tinha certeza, não de maneira acusatória, mas com genuína curiosidade. Perguntou se tinha certeza de que era dele, se tinha feito as contas, se havia alguma possibilidade de erro. Mariana disse que não tinha havido ninguém mais, nem antes nem depois. Só ele. João ficou em silêncio outro longo momento. Depois fez algo que Mariana não esperava. Se levantou, tomou sua mão e pediu que se casasse com ele. Mariana o olhou como se tivesse enlouquecido. Acabava de pedir que se casasse com ele. Depois de voltar a vê-la pela primeira vez, depois de 3 meses, depois de saber que estava grávida há menos de 7 minutos. Disse que estava louco, que não podia pedir algo assim, que nem sequer se conheciam. Mas João não se deixou desanimar. Disse que ela tinha razão, que estava louco, mas que aquela noite com ela tinha sido o mais verdadeiro que tinha vivido nunca, que tinha passado 3 meses procurando-a porque não conseguia tirá-la da cabeça e que agora que a tinha encontrado, agora que sabia que carregava seu filho, não tinha intenção de deixá-la ir de novo. Mariana negou com a cabeça. Era demais. Tudo demais. 2 horas antes estava jantando tranquilamente com suas amigas. Depois tinha sido humilhada por seu ex. Depois tinha sido salva por um multimilionário. Depois tinha descoberto que aquele multimilionário era o homem daquela noite. Depois tinha contado sobre a gravidez e agora ele pedia que se casasse com ele. Disse que precisava de tempo, que tinha que pensar, que não podia tomar uma decisão assim num restaurante depois da noite que tinha tido. João entendeu. Disse que lhe daria todo o tempo que precisasse, mas que enquanto isso queria que soubesse que ele estava ali para ela, para o bebê, decidisse o que decidisse. Deu seu número, o de verdade, não um bilhete vago como da última vez. Disse que ligasse quando estivesse pronta para falar. Depois se levantou, beijou sua mão como um cavalheiro de outros tempos e foi embora. Mariana ficou sentada à mesa olhando fixamente o número no telefone. Sua vida acabava de dar uma reviravolta completa e não sabia o que pensar. Nos dias seguintes, a dúvida a atormentou. Podia confiar em João. Ele a queria de verdade ou só ao bebê? Estava interessado numa relação de verdade ou só se sentia obrigado? Suas amigas disseram que estava louca por duvidar. Um homem rico, bonito, que queria casar com ela e cuidar dela e do bebê, tinha que correr, não andar. Mas Mariana nunca tinha sido daquelas que se deixam deslumbrar pelo dinheiro. Tinha amado Tiago quando ele não tinha nada e Tiago a tinha traído e humilhado. O dinheiro não era garantia de felicidade. Passou 1 semana, depois 2. João não a pressionou, não a ligou continuamente, não mandou presentes caros para impressioná-la. Só mandava uma mensagem de vez em quando, perguntando como estava, se precisava de algo. Foi precisamente aquela descrição que a convenceu. Um homem que só quisesse o bebê ou que quisesse impressioná-la com seu dinheiro, teria feito muito mais. João, pelo contrário, a estava respeitando, estava dando o espaço que precisava. Começaram a se ver. Primeiro um café, depois um jantar, depois passeios pelo Parque Eduardo VII, onde conversavam durante horas. João contou sobre sua família, sobre o peso de ser o herdeiro de um império, sobre a solidão que sentia rodeado de pessoas que sempre queriam algo dele. Contou sobre sua mãe, que tinha morrido quando ele era adolescente, sobre seu pai severo, mas justo, sobre os irmãos com os quais tinha uma relação complicada. Mariana contou sobre sua infância numa pequena vila do Alentejo, sobre os pais que tinham feito sacrifícios para que estudasse, sobre o sonho de ser professora que tinha se realizado. Contou sobre Tiago, sobre como tinha se apaixonado por ele, sobre como ele a tinha menosprezado sistematicamente durante anos sem que ela percebesse. João escutava sempre, não julgava, não interrompia, não tentava resolver seus problemas, simplesmente escutava, e isso para Mariana valia mais que qualquer presente caro. No final da 2ª semana, Mariana o ligou e disse que sim. 6 meses depois,
Mariana Almeida, sim, tinha tomado o sobrenome de João após um casamento íntimo, mas lindo, celebrado na quinta familiar em Sintra. Estava entrando no salão de um hotel de luxo de Lisboa para o evento beneficente do ano. Sua barriga de 9 meses era evidente sob o vestido de noite desenhado especialmente para ela por um dos estilistas portugueses mais famosos. Ao seu lado, João a levava pela mão, olhando-a com um amor que fazia virar a cabeça de todas as mulheres presentes. Sua história tinha saído em todos os jornais. O herdeiro da Almeida Enterprises, que se casa com uma professora desconhecida grávida antes do casamento. Os tabloides tinham tido material para semanas com o escândalo, mas João e Mariana não se importavam. Sabiam o que tinham e nenhuma manchete de jornal podia arruinar isso. Os meses passados juntos tinham confirmado o que Mariana tinha esperado. João era o homem certo para ela, não porque fosse rico, mas porque a tratava como um tesouro. Escutava suas opiniões, respeitava suas decisões, a fazia rir cada dia e, acima de tudo, já era um pai maravilhoso, embora o bebê ainda não tivesse nascido. Aquela noite, o evento beneficente estava organizado precisamente pela Fundação Almeida e João e Mariana eram os convidados de honra. O salão estava cheio de gente importante, empresários, políticos, famosos. Todos queriam ser vistos, todos queriam aparecer bem. Mariana estava conversando com a esposa de um ministro quando o viu. Tiago Silva, seu ex, o homem que a tinha humilhado naquele restaurante 8 meses antes, estava ali, provavelmente como acompanhante de alguém, já que certamente não tinha o dinheiro nem as conexões para ser convidado a um evento assim. Parecia nervoso, fora de lugar, como um peixe fora d'água. Seus olhos se encontraram através da sala e Mariana viu o momento exato em que Tiago a reconheceu. Viu seu olhar ir do rosto dela para a barriga, para o anel de diamantes no dedo, para o homem ao seu lado. Viu como a realização o atingiu como um trem. Tiago empalideceu. A mulher que tinha chamado de gorda, aquela que tinha dito que nenhum homem iria querer jamais, estava ali na frente dele como a esposa de um dos homens mais ricos de Portugal. Mariana poderia tê-lo ignorado. Poderia ter feito como se não o tivesse visto, desfrutar da noite e se esquecer de sua existência. Mas uma parte dela, essa parte que ainda lembrava das lágrimas derramadas, queria um confronto. Se aproximou dele com João, seguindo-a sem entender o que estava acontecendo. Tiago tentou sorrir, se fazer desembaraçado. Disse que era um prazer vê-la, que estava ótima. Mariana o olhou nos olhos e disse que era curioso, tendo em conta que da última vez que tinham se visto, ele tinha dito que ela tinha engordado e que nenhum homem a iria querer jamais. Tiago gaguejou procurando uma desculpa, uma explicação, mas não havia nada que pudesse dizer. João, que finalmente tinha entendido quem era aquele homem, se aproximou de Mariana, colocando um braço ao redor de sua cintura. Olhou Tiago de cima a baixo e disse que ele era o homem que tinha insultado sua mulher no restaurante 8 meses antes. Depois acrescentou que na realidade tinha que agradecer-lhe, porque se não tivesse sido por seu comportamento nojento, talvez ele nunca tivesse encontrado a coragem de voltar a se aproximar de Mariana. Tiago parecia querer que a terra o engolisse. Mariana sorriu, não com maldade, mas com a serenidade de quem encontrou a paz. Disse a Tiago que lhe desejava o melhor. Depois tomou a mão de João e se afastou sem olhar para trás. 2 semanas depois daquela noite, Mariana deu à luz uma menina. A chamaram Sofia, como a mãe de João que tinha morrido anos antes. O parto foi longo e difícil, mas João permaneceu ao seu lado em cada momento, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, chorando com ela quando finalmente a menina veio ao mundo. Quando Mariana segurou Sofia nos braços pela primeira vez, compreendeu que tudo que tinha passado em sua vida tinha valido a pena. A dor por Tiago, a noite com um desconhecido, a gravidez inesperada, a humilhação no restaurante, tudo a tinha levado ali, àquele momento perfeito.
João a olhava com uma expressão que não precisava de palavras. Era amor puro, incondicional. O tipo de amor que Mariana sempre tinha sonhado, mas que nunca tinha pensado que poderia ter. Nos meses seguintes, sua vida juntos se estabilizou numa rotina feliz. Mariana tinha deixado seu trabalho de professora, não porque João tivesse pedido, mas porque queria se dedicar completamente a Sofia nos primeiros anos. Sabia que um dia voltaria ao ensino, sua paixão, e João a apoiava em qualquer decisão que tomasse. Viviam na quinta familiar nos arredores de Lisboa, mas Mariana tinha insistido em manter também seu pequeno apartamento na cidade, não porque pensava que iria precisar, mas porque queria lembrar de onde vinha, quem tinha sido antes de tudo isso. Um ano depois do nascimento de Sofia, João organizou um jantar especial. Só eles dois, com a menina já dormindo no berço. Disse que queria renovar seus votos, não porque houvesse algo que não funcionava, mas porque queria que soubesse que a escolhia de novo cada dia, que se pudesse voltar atrás, teria feito tudo exatamente da mesma maneira, exceto uma coisa: nunca teria ido embora aquela manhã. Mariana chorou. Chorou de felicidade. Chorou pelo caminho que a tinha levado até ali. Chorou pela mulher em que tinha se tornado. Pensou naquela noite de 3 anos antes, quando Tiago a tinha ligado para dizer que a deixava. Pensou em quanto tinha sofrido, em quanto tinha se sentido inútil e não querida. Se alguém tivesse dito a ela então que aquela dor a levaria à maior felicidade de sua vida, não teria acreditado. Mas a vida é estranha. Às vezes as piores coisas que nos acontecem são só o prelúdio das melhores. Tiago tinha feito ela acreditar que não valia nada. João tinha demonstrado que valia tudo. Tiago a tinha deixado porque pensava que merecia algo melhor. João a tinha escolhido porque sabia que ela era o melhor. Aquela noite, enquanto olhava João que verificava Sofia no berço, Mariana sorriu. Tinha encontrado sua família, seu lugar no mundo, seu final feliz. E tudo tinha começado com um insulto num restaurante, um homem que a tinha defendido, e a descoberta de que às vezes o destino tem um senso de humor muito particular. Porque no final, a única coisa em que Tiago tinha tido razão em dizer era que Mariana tinha engordado, só que não era gordura, era amor, era uma nova vida, era o começo de tudo. E enquanto João voltava a se sentar junto a ela, pegando sua mão como fazia sempre, Mariana pensou que talvez os contos de fadas existam de verdade, não esses com princesas passivas que esperam ser salvas, mas esses onde as mulheres se salvam sozinhas e depois encontram alguém que as ama, não porque precisem ser salvas, mas porque são incríveis como são. Sofia fez um pequeno som nos sonhos e ambos os pais se viraram para olhá-la com o mesmo sorriso. Aquela menina era a prova viva de que as coisas ruins da vida podem se transformar em bênçãos, que os finais tristes podem se converter em começos felizes e que o amor de verdade chega quando você para de procurá-lo. Mariana apoiou a cabeça no ombro de João, olhando sua filha dormir. Estava em casa, finalmente estava em casa. Se esta história te lembrou que o karma existe e que as coisas boas chegam quando menos você espera, deixe uma marca de sua passagem com um coração. E se você quer apoiar quem conta histórias que celebram a força das mulheres e o poder de nunca desistir, pode fazer isso com um muitíssimo obrigado através da função Super Obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual contou o gesto de um homem que parou para defender uma mulher que não conhecia.